O Scar é aquele tipo clássico de vilão da Disney, sorrateiro, maquiavélico, sarcástico e sobretudo arrogante. Perdoe-me por não pular de alegria, mas minhas costas doem. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como a arrogância foi determinante pra ruína do Scar no primeiro filme de O Rei Leão. Então, pode rodar a vinheta! Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Rodrigues e este é o canal Excursão Nerd. Quando a gente fala no Scar, geral logo lembra daquele vilão ultra sarcástico que foi o responsável pela morte do Mufasa. E eu até concordo que essa é uma descrição bem adequada pro personagem, contudo poucos lembram que além de sarcástico, o Scar também era extremamente arrogante. A primeira amostra concreta disso ocorre logo no início do filme, durante a conversa dele com o Mufasa. Em matéria de cérebro, eu tenho a herança dos leões, mas em matéria de força bruta, eu receio não ser um bom representante da espécie. Apesar de reconhecer que não era lá um exemplo de força física, o Scar se colocou como alguém dotado de grande inteligência, acima do seu irmão inclusive. Mas o tempo mostrou pra gente que não foi bem assim. Ok, o Scar foi sagaz em armar o plano que matou o Mufasa e etc, mas quando ele assumiu o trono, o que se viu foi um verdadeiro desastre nas terras do reino. Tudo está destruído. Não há comida, não há água. Se você não fizer alguma coisa, todos vão morrer de fome. Eu não posso voltar. Essa enorme escassez se deu por conta da presença das hienas, que gerou um desequilíbrio no ciclo da vida, já que não havia comida nem água suficiente para todos. E mesmo diante desse cenário caótico, o Scar se recusou a sair da Pedra do Rei para buscar novas fontes de alimento. Nós só temos uma escolha. Temos que sair da Pedra do Rei. Não vamos a lugar algum. Olha só de novo a arrogância do nosso amigo o impedindo de tomar a melhor decisão, mas não para por aí. Após a debandada de gnus lá no desfiladeiro, temos outro exemplo de como a arrogância foi a grande ruína do Scar. Isso porque depois que o Mufasa morre, ele pede para que as hienas se encarreguem do Simba. Matem. Galera, se o próprio Scar tivesse resolvido matar o Simba, o filme provavelmente teria acabado nessa cena, com o vilão sendo o grande vencedor da história. Mas não, ele deixou o trabalho para as hienas. Uma atitude bem inteligente, só que não. Afinal, o Simba conseguiu sobreviver, fugiu dali, cresceu, ficou adulto, voltou para as terras do reino e tirou o Scar do trono. Ele tem toda a razão. E gente, o mais interessante é que mesmo Simba sobrevivendo e voltando depois de adulto para reaver o trono, o Scar ainda teve outra chance de sair como o grande vencedor da parada. Todos já sabem por quê. Simba! Nessa cena ele precisava apenas empurrar o Simba para ficar livre do único cara capaz de lutar com ele pelo trono. Mas o que o nosso amigo fez? Foi lá e se revelou como o verdadeiro responsável pela morte do Mufasa. Aí o Simba se enfureceu, conseguiu reverter a situação e ainda encurralou o Scar. Eu matei Mufasa. Assassino! E no meio disso tudo, a gente ainda pode destacar o quão covarde o Scar foi. Nessa cena, por exemplo, ele foi muito corajoso para atacar a Sarabi, mas quando notou a presença de outro leão por ali, a coragem dele foi embora rapidinho. São 3 vezes o que Mufasa foi. Mufasa, não, está morto. E tem esse momento aqui, onde o Scar joga toda a culpa em cima das hienas para ver se o Simba aliviava a barra dele. As hienas é que são nossas inimigas. A culpa é delas. Elas deram a ideia. Esse trecho foi o ápice da covardia. O Scar tava morrendo de medo do Simba e queria evitar a qualquer custo um embate direto. A Gabriel, mas ele confrontou o Simba pouco tempo depois naquela luta épica em câmera lenta. Mas isso só aconteceu porque o nosso amigo viu um resto de fogo em brasas no chão e usou isso para atacar o Simba de maneira, olha só, ultra covarde, mesmo depois de ter dito que iria deixar as terras do reino. E no fim das contas não adiantou de nada porque ele foi derrotado e ainda virou jantar das hienas, que foram suas principais aliadas no plano que terminou com a morte do Mufasa. Um fim bastante trágico para quem se achava tão superior.
Portanto, apesar do Scar ser conhecido pelo sarcasmo, pra mim, a característica mais dominante dele é a arrogância. Afinal, foi ela que causou a sua ruína. E isso leva a um outro ponto importante, a inteligência do Scar. Na verdade, a falta dela. Convenhamos, ele nunca foi esse cara super inteligente. Talvez chamá-lo de maquiavélico, esperto ou até sagaz funcione melhor pra defini-lo, mas não inteligente. Poucos vilões tiveram tantas oportunidades de vencer como o Scar, e ele teve a proeza de desperdiçar todas as chances. Mas agora é com vocês, me digam aí se concordam que o Scar perdeu pra sua própria arrogância, beleza? Até mais!